Diferente das outras produções feitas por Kenneth Branagh, Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo, o novo filme A Noite das Bruxas não é uma adaptação do livro de Agatha Christie. E eu vou te contar por quê. Assistindo A Noite das Bruxas, do Kenneth Branagh, me veio à memória uma série que eu acompanhava nos anos 90, chamada Assassinato por Escrito, com a incrível Angela Lansbury. Nessa série, a atriz interpretava a escritora de best-sellers Jessica Fletcher, que viu um de seus livros ser adaptado para o cinema. Quando ela viu uma reportagem sobre o filme na TV, ficou chocada e disse: "Eu não escrevi essa história. O que fizeram com o meu livro?" Furiosa, ela partiu para Hollywood a fim de confrontar o produtor do filme sobre essa grande injustiça. O que aconteceu depois é uma história à parte. Aqui no canal tem um vídeo em que comentei sobre essa série adorada da TV americana. Vou deixar o link nos cards. Dá um pulo lá. Comecei a gostar de ler com os livros da Agatha Christie, que me abriram as portas desse hábito maravilhoso, marcando a literatura policial como minha favorita. A Noite das Bruxas eu já li e reli. Também assisti a série da ITV britânica chamada Agatha Christie Poirot, que foi ao ar de 1989 a 2013. O filme Poirot Halloween Party teve como protagonista o ator David Suchet interpretando o detetive belga, e que, na minha opinião, foi o melhor Hercule Poirot representado. Aqui no canal tem um vídeo que comentei sobre este personagem maravilhoso. Vou deixar o link nos cards, passa lá. Bom, este filme, Poirot Halloween Party, é baseado no livro A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, e, para ser sincera, ficou muito fiel ao livro. Agora vamos descobrir qual é a história que a Agatha Christie escreveu. Numa cidadezinha tranquila do interior da Inglaterra, uma moradora chamada Rowena Drake resolveu dar uma festa de Halloween em sua casa, onde tinha muitas crianças se divertindo. Lá também estava a escritora Ariadne Oliver, que é amiga do detetive Hercule Poirot. No meio da festa, uma adolescente de 13 anos, chamada Joyce Reynolds, soltou uma bomba. Ela disse que tinha testemunhado um assassinato no passado, mas nem tinha sacado que era um crime na época. Só que a Joyce tinha fama de contar umas mentiras e adorar chamar atenção. Por isso ninguém deu muita bola para o que ela falou. Mas a parada ficou cabeluda horas depois, porque a garota foi encontrada morta, afogada numa bacia de maçãs cheia de água. Ariadne Oliver, sem perder tempo, ligou para o seu amigo Poirot e pediu para ele aparecer na cidadezinha e investigar esse assassinato sinistro. Essa é a real história do livro A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Agora vamos falar do filme A Noite das Bruxas, lançado agora em 2023. Olha, achei interessante o Kenneth Branagh revisitar algumas obras da Agatha Christie, até mesmo para a galera conhecer essa escritora incrível. Mas ele deu uma viajada na maionese neste terceiro filme, viu? Vou te contar. Nessa história, a trama se passa em Veneza, uma cidade que, vamos combinar, é a escolha certa para criar um enredo desse tipo. Veneza é um lugar encantador, mas tem os elementos que dão calafrios, principalmente quando rola neblina à noite. Os canais famosos ficam meio sinistros,
As construções antigas e caindo aos pedaços dão uma vibe de decadência e isolamento. As ruelas estreitas te fazem sentir que está encurralado, criando aquela tensão boa. E as máscaras venezianas, que são símbolos da cidade, servem para esconder a identidade dos personagens e dar aquele clima de mistério. Tem também um monte de mitologia e lendas de Veneza que dá para usar para criar umas criaturas assustadoras na trama. E os sons da cidade, tipo o barulho da água e os sinos das igrejas, podem ser usados para criar uma trilha sonora sinistra. Claro, tudo isso foi pensado na hora de escolher Veneza para ser o fundo de uma história de assombração, como rolou neste filme. A diferença já começa aí, meus amigos. A Noite das Bruxas começa com um Hercule Poirot aposentado, de boa em Veneza, que também não tem nada a ver com o livro. Então, a escritora Ariadne Oliver aparece convidando Poirot para ir em uma sessão espírita numa festa de Halloween, que vai rolar numa casa meio sinistra. Essa casa, lá atrás, já tinha sido um orfanato, onde diziam que tinha morrido um monte de crianças. A Oliver chama o Poirot com o objetivo dele desmascarar a médium que vai estar lá. O nome da médium? Joyce Reynolds. O Poirot, meio relutante no início, acaba topando e vai nessa festa organizada pela Rowena Drake, uma mãe que perdeu a filha, que se afogou num canal. Daí para frente, Poirot acaba se envolvendo com o ambiente do lugar. Ele começa a ter alucinações, vê umas crianças perambulando pela casa e até a moça que morreu afogada. E o negócio só fica mais esquisito a partir daí. Já perceberam algumas diferenças, né? No livro, a Joyce Reynolds era uma adolescente, mas no filme, uma mulher adulta, a médium. Olha só. Agora, o que mais me chateou foi terem transformado a escritora Ariadne Oliver numa traidora, desleal, mau caráter. Ora, a Ariadne Oliver é uma grande amiga do Poirot e ela jamais agiria dessa maneira com seu parceiro de aventuras, porque a Ariadne participou de vários casos com o Poirot. Além de A Noite das Bruxas, eles também trabalharam juntos em outros momentos, como Cartas na Mesa, A Morte da Senhora McGinty, A Extravagância do Morto, A Terceira Moça, Os Elefantes Não Esquecem. Me corrijam se eu estiver enganada, mas a Ariadne Oliver, nesse novo filme, interpretada pela Tina Fey, era uma personagem norte-americana, o que realmente não bate com a verdade. A Ariadne Oliver é britânica e dizem até que era o alter ego da própria Agatha Christie. Outra coisa que não tem nada a ver com o livro: o Poirot tem um guarda-costas. Isso mesmo, um guarda-costas, como se fosse uma celebridade. De onde tiraram essa ideia? A Noite das Bruxas do Branagh é um filme sobrenatural que não combina com o livro. Parece que o ator quis dar um toque diferente à história, apelando para umas paradas aí de fantasmas, que no final até são explicadas, mas também não tem nada a ver com a história original. E o Poirot, além de estar aposentado, ele foi apresentado como um cara atormentado, com problemas psicológicos. O personagem foi terrivelmente modificado, com cicatrizes do passado, meio perdido, bem longe daquele personagem caricato criado pela Agatha Christie. Claro, para aqueles que não têm conhecimento das histórias originais, essas discrepâncias podem passar despercebidas, sendo consideradas apenas detalhes do filme. Mas quem conhece, não.
Quem conhece vai ficar indignado, como eu fiquei. O que de fato ocorreu foi que o Kenneth Branagh pegou alguns personagens do livro e os inseriu em uma narrativa completamente diferente. No entanto, afirmar que o filme é uma adaptação do livro A Noite das Bruxas de Agatha Christie é, sem dúvida, uma afronta ao material original. Agora a pergunta que não quer calar: será que Agatha Christie aprovaria este filme? Não. Definitivamente não. Chegamos ao fim dessa resenha sobre A Noite das Bruxas da Agatha Christie, o livro versus o filme. Vimos como a produção mexeu na história, mudando personagens e enredos, deixando os fãs da Rainha do Crime de cabelo em pé. Se você ainda não leu o livro, eu super recomendo. É um clássico da Rainha do Crime. E se você ficou curioso sobre o filme, vá lá e assista. Só lembre que a história não é bem como parece. Não se esqueça de dar aquele like amigo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, pessoal! Até a próxima! E continuem explorando o mundo dos livros e filmes. Tchau!